para falarmos do conflito em Israel, no contexto político, impactos na economia, recebemos agora Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Igor, por favor, a guerra, o que ela pode impactar? Eu sei que na gasolina, no petróleo, na parte econômica e até mesmo o dólar, tudo isso pode sofrer com esse conflito no Oriente Médio. Exatamente. Muito bom dia a todos. Bom dia, Vitor. Bom dia, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês. Existe um impacto que está sendo sentido hoje no mundo inteiro. Ele ainda está um pouco restrito aos mercados financeiros, mas isso vai começar a impactar o orçamento dos países, que é a questão da dívida. Até mesmo nações ricas, como os Estados Unidos, estão sofrendo com a capacidade de refinanciamento das suas dívidas. Recentemente, a gente viu que os Estados Unidos perdeu o AAA em uma agência de risco. Existe um grande embate no governo americano sobre qual é o novo limite de endividamento da dívida, que está atualmente em 33 trilhões de dólares, e esse impacto vai ter sentido principalmente neste contexto. Isso porque, quando os estados fazem as suas análises governamentais, eles estão colocando, desde a guerra da Ucrânia, a questão de segurança, seja ela cibernética, seja ela militar, e agora a segurança do terrorismo em primeiro lugar. Isso significa que os estados vão se endividar mais, vão investir muito mais no setor de defesa, e quando isso acontece, automaticamente todos os investidores vão cobrar mais juros por causa disso. No Brasil, a gente já sabe essa história. A gente vê isso com gastos do governo, independente de qual seja o governo, diariamente os juros aumentam porque o governo gasta muito. Agora, essa realidade vai começar a chegar em países como os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, uma média da OTAN e o objetivo é de 2% de gastos do ponto de vista militar. Israel já passa dos 5%, os Estados Unidos querem chegar isso em 3,5%. Por que a dívida é tão importante? Por que esses aumentos de juros são importantes, inclusive para os brasileiros? Porque se nós tivermos gastos exacerbados nas guerras, isso faz com que o dólar saia de países emergentes como o Brasil e as pessoas comecem a investir em títulos da dívida americana, em títulos de outros dívidas de países europeus. Isso faz com que o Brasil tem uma queda muito grande do nosso real, que despenca, e a gente tem um aumento generalizado de preços de produtos importados. Então, na prática, quando a gente faz uma análise de longo prazo, esses gastos exacerbados dentro da área de defesa, eles são importantes. Claro, não há dúvida em relação a isso, porém, eles vão ter um impacto no mercado de ações. Em tese, ações voltadas para a tecnologia e de longo prazo tendem a cair. A gente vai ver uma valorização óbvia do setor de defesa, mas na prática a renda fixa mundial vai ficar muito atraente. E isso é um risco para as pessoas empreenderem, é um risco para a criação de empregos e, obviamente, mais gastos de governo significam mais inflação e os bancos centrais vão ter muita dificuldade para derrubar taxas de juros, para cair taxas de juros e controlar essa inflação global. Aqui no Brasil, a gente está vendo o grande desafio que o Banco Central está fazendo, mas quando a gente olha os Estados Unidos na União Europeia, as taxas lá ainda estão subindo. E, claro, com taxas mais altas, isso significa um desaquecimento da economia global. Então, na prática, esse conflito está longe de ser focalizado quando a gente fala do ponto de vista de todas as consequências para o mundo inteiro. Eu estou falando disso num aspecto amplo, né? Quando a gente fala de barril de petróleo, as previsões são de que a gente pode ter um aumento de 2% a 4% se, em algum caso, o Irã entrar diretamente na guerra. É quase um terceiro choque do petróleo. As expectativas podem chegar a aumentos de até 30 dólares por barril. Muito bem, nós conversamos com Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, muito obrigada pela sua participação e explicação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos.